Depois de ler Guerra da Papoula, eu me sinto num estresse pós-traumático. O próprio nome diz, ele é um livro sobre guerra, ou seja, é um livro que retrata o que há de pior na humanidade. Queria falar para vocês dois fragmentos do texto que não são spoiler, mas que eu acho muito importante para você saber sobre esse livro. Primeiro, o que estava acontecendo, a guerra, era simplesmente o que acontecia quando um povo decidia que o outro era insignificante. E o segundo trecho é sobre um exame nacional parecido com o Enem que eles fazem, e é o seguinte: o queiju, ele é só um ardil para manter os camponeses sem educação onde sempre estiveram. Se você passar no queiju, então encontra uma maneira de expulsar você, de qualquer forma. O queiju mantém as classes mais baixas anestesiadas, deixa a gente sonhar. Não é uma maneira de subir na escada social, é uma maneira de manter pessoas como eu no lugar que nasceram. O queiju é como uma droga. Eu costumo fazer muita questão de não ver nada sobre o livro que eu quero ler. Então, eu não vejo vídeos, não leio resenha, não leio nem sinopse. Eu não gosto, porque eu sou um pouco traumatizada com spoiler e essas coisas, né? Então, Guerra da Papoula me foi recomendada por pessoas muito queridas, pessoas próximas de mim, que disseram que realmente eu ia amar esse livro. Essas pessoas não erraram, acertaram muita indicação. Realmente é uma leitura que eu precisava ler. Mas para você decidir se vai ler ou não, eu acho que tem algumas cautelas. Ele é um livro de fantasia, sim, mas se você tá vindo muito de livros muito levinhos e não quer pegar um livro pesadão, talvez não seja para você. Esse livro é extremamente pesado. Para quem leu a saga Trono de Vidro, o último livro, que é o Reino de Cinzas, tem uma parte muito pesada que acontece com a protagonista. Se você achou aquilo pesado, ouso dizer que Guerra da Papoula tem um trecho específico muito mais pesado. Ele traz um sofrimento muito cru e um sofrimento muito presente, muito real. Se você não tá num período bom da cachola, não recomendo. Foi o que aconteceu comigo e aí eu não... complicado. Um sabor bem amargo. Em linhas mais gerais, se você estudou um pouco de história da China, do Japão, Taiwan, você vai encontrar muita coisa para correlacionar nesse livro. E ali no começo dele, se você também tem uma história de vida um pouco similar à da Rin, né, da Rin, você vai sentir um pouco na pele. Então, basicamente, a nossa protagonista, a Rin, ela é uma menina muito pobre, que vem de um lugar muito miserável, assim, de Nikan, que é a China, né? Mas, enfim, é o país Nikan. Ela mora no interior que não tem nada, ela não tem perspectiva nenhuma de vida. Ela é uma órfã da Segunda Guerra da Papoula. E o que tinha de regra ali naquela época era os casais que tinham um ou dois filhos, se eu não me engano, eram obrigados a adotar esses órfãos da guerra, sabe? Então, ela não foi querida, não foi benquista pela família dela, e ela precisava, de qualquer forma, sair daquela vida que estava horrenda para ela naquele lugar. A descrição da autora é muito boa, ela realmente tem uma escrita muito envolvente. É desses livros que você não consegue desgrudar e que você imerge muito nele. E eu, pessoalmente, engatei muito ali no início, no meio. Então eu fazia alguns vídeos, alguma coisa assim, até com um sorrisinho assim, né? Porque eu tava vindo de uma sequência de romantasia. Eu tava assim, ai, que linda, vai ser uma história de superação e tudo mais. E depois a história, ela vai pro morro abaixo, desesperador. Acho que a palavra é desespero. Agora com a parte de spoiler, aquele episódio que aconteceu naquela cidade, Golem News, se eu não me engano. Gente, aquilo foi terrível de ler. O que a colega barra inimiga dela da faculdade, né, de Sinergard, a Venka, passou, o que ela relatou, é uma coisa assim que não tem como desgrudar isso do meu cérebro. É pavoroso. O que estava sendo feito naquele laboratório também, né? Foi o que aconteceu muito similar na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, pelas aquelas pessoas da Alemanha, né? Enfim, eu não posso falar, mas eles faziam exatamente isso. E como eles viam o inimigo como não humanos, eles faziam experimentos neles. E foi o que aconteceu também nesse desastre dessa cidade, que era a segunda capital, né? A federação, os soldados da federação não viam o pessoal de Nikan como seres humanos. Uma coisa que a gente estuda lá no ensino médio é a questão de nacionalismo, né? Do ultranacionalismo e tudo mais. E como que isso molda um exército, molda uma guerra, né? Essa questão da se sentir pertencente àquela nação e desumanizar o outro é uma coisa também muito retratada em Black Mirror, como crítica, naquele episódio que eles colocam um chip na cabeça dos soldados para eles não verem o oponente como ser humano. Eles propositalmente modulam para quando eles veem essas outras pessoas, veem eles como uma espécie de ET, uma coisa meio animalesca, meio monstruosa, né? E aí, no final do episódio, o chip quebra de um desses soldados e ele vê que, na verdade, ele tá desvivendo os seres humanos. Então, assim, gente, a gente vai conectando com tanta coisa que a gente já leu, que a gente já viu por aí.
Muita coisa que a gente estudou na história, muita coisa que a gente vê repercutindo no mundo de hoje, porque o mundo de hoje ainda está em guerra em alguns lugares, e assim, é uma coisa que quase que, de forma muito triste, faz parte do traço da história humana, assim, e não tem perspectiva de que isso vai melhorar. A Imperatriz, no final, a gente descobre que ela pode ser suja, mas a gente já sabia que ela era suja desde quando desviveu aquele primeiro xamã, né? Aquele que se escondia nas sombras do barco. Então a gente já sabia que se ela desviveu aquele xamã é porque ela não ia fazer boa coisa com o imperador lá de Mugen, né? Então eu acredito que nos próximos livros eu vou estar descobrindo o que está acontecendo nessa palhaçada. E é muito triste ver a Rin, né? Que o motivo dela sair ali do sul do país, né? Era justamente querer uma vida melhor. E ela acabou no Instituto Militar e lutando uma luta que parece meio farsa dessa bendita imperatriz, sabe? Ela se perdeu. E até o reencontro depois da Rinda e do Nezra, né? Eu lembro que quando teve a batalha deles no torneio em Sinegard ainda, eu senti a raiva da Rin, porque ela sofreu bullying por muito tempo do Nezra, né? E aí eu senti a raiva que ela sentiu naquele ringue lá do torneio, mas depois, quando eles se reencontram já na guerra, ali naquela região de praia, eu achei um pouco estranho essa junção rápida dos dois, né? Eles se detestavam e de repente eles eram amigos naquilo ali. No início pra metade do livro, eu tava, não sei se é porque eu vim, igual falei, né, de romantasia, mas eu tava apostando muito que o casalzinho ia ser a Rin e o Altan. E assim, simplesmente não tem casais. A Rin, inclusive, ela tira a própria fertilidade dela no início lá da vida adulta dela, né? Então a história nunca foi sobre isso. Mas ainda assim, essa reaproximação deles me soou um pouco esquisita na narrativa, sabe? Mas de qualquer forma, reconheço que os pedidos de desculpa do Nezra me tocaram sim. Eu achei verdadeiro, senti que foi verdadeiro, eu acho que foi escrito como verdadeiro, né? E digo mais, eu acho que ele não se foi, não. Eu tô apostando alto aí que ele vai reaparecer nos próximos livros. Ficou mal contada essa história que ele é um xamã também, né? Alguma coisa relacionada ao dragão. Então, muito provavelmente ele volte. E o Altan, gente, assim, é bizarro como que foi esse personagem construído desde o início até o final. Parece que a ficha não cai, sabe? Ele saiu de um prodígio, foi apresentado pra gente como um prodígio extremamente inteligente, para uma pessoa que tinha um sofrimento e um trauma profundo, que assim, a gente sabia como leitor que não tinha cura, que não tinha como reverter isso, não tinha o que fazer. Talvez realmente a melhor coisa para ele tenha sido o que aconteceu no final. Foi uma vida inteira rato de laboratório mesmo. Ele é produto dessa guerra, ele é produto dessa doença, assim, social, sabe? E, assim, pena, assim, não tem outra coisa pra sentir por ele que pena, assim. Um menino brilhante que tinha um futuro brilhante se não tivesse sido a história dele escrita do jeito que foi. Se não tivessem sido os traumas, a destruição do povo dele, como ele foi criado, né, dentro de Snegard, por exemplo. Ele até tinha um professor bom, que era o Irja, né, o de estratégia e tal, e o Irja teve aquele fim horroroso que ele teve também. Quando eu tava lá pro início do meio, eu tava querendo recomendar esse livro pra todo mundo, de forma muito livre, assim, só que eu acho que eu quero sim que as pessoas, eu acho sim que as pessoas têm que ler esse livro, mas tem que ler esse livro com um pouco mais de parcimônia e sabendo o que esperar. Porque não é uma leitura leve, não é uma leitura que vai te trazer um baita de um bem-estar, pelo contrário, mas as pessoas precisam relembrar, precisam entender, precisam ter essa empatia do que é guerra. Não é glamour, não é essa coisa de Hollywood, não é nada disso. É a falência da humanidade, assim, é onde a humanidade perde traços de humanidade. E precisamos de mais obras como essa, porque parece que as pessoas não estão querendo estudar mais, né? A história não consegue dar conta mais. Então precisamos de todas as armas que a gente conseguir, as armas que a gente conseguir, para que as pessoas não se torteiem mais para esse lado, não sejam mais convencidas, não sejam mais a favor desse tipo de caos, desse tipo de nonsense, de besteira, sabe? Porque assim, não tem palavras para dizer o quão porcaria é guerra. É coisa de gente burra, gente muito manipuladora, muito ruim, que quer fazer coisas burras, manipuladoras e ruins. É uma sede de poder burra. É sede de poder que faz coisas horrorosas. E é burro, porque veja bem, eu ainda não li os outros livros, mas ter um poder totalitário, como a Rin tá querendo buscar com a Fênix, que é um poder sem regras, sem tamanho, sem nada, sem pudor, sem nada, é algo que só destrói, não tem nada construtivo ali. Só destrói.
E o que não é destruído ali, o que não é desvivido ali na hora, vai gerando uma cadeia de traumas, de mágoas, de violência, de vingança, de tanta coisa ruim que foi o que aconteceu com os Spears, né? É um combustível para as próximas gerações, é um combustível para os arredores, para causar mais coisas ruins ainda. Aff. Enfim, quando eu terminar o livro 2, eu volto aqui pra gente conversar e me contem o que vocês acham dessa história, porque, gente, eu tô inconsolável, inconsolável.